Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Gênesis, capítulo 5, versículo 21 em diante. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metussalá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metussalá, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Grande Deus, a hora que vivemos para andar protegido, para andar seguro, para ser salvo, tem que andar com Deus. E estamos pedindo ao Senhor nos ajudar a andar contigo. Fazer esta escolha, viver somente para ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Agradando a Deus. Olha, é muito importante isso, porque tem gente que anda com Deus um ano, uma semana, mas nós vamos comentar um pouquinho sobre este homem que é um tipo da igreja que será arrebatada. Ele andou com Deus 365 anos. Não foi um ano só, não. É muita coisa. Ao ponto de agradar a Deus. Para você ser tomado por Deus, para nós sermos tomados no arrebatamento, nós temos que agradar a Deus. Até para fazer alguma coisa, você quer ganhar a confiança de alguém? Você tem que agradar este alguém. Se quer ganhar a confiança dela, dele, então agrada. E a gente precisa saber que a parte espiritual, agradar a Deus, está acima de pedidos de esposa, de esposo, de filhos, de pais, de pastor, de igreja. É algo que está dentro de você, agradar a Deus. Tem que estar dentro. Você quer ir para o céu? Tem que agradar a Deus. Tem que andar com Ele. Ele não vai levar nós para o céu de uma forma fácil. Estava lendo aqui uma mensagem, me esqueço qual que é, mas há pouco eu estava lendo. E irmão Brana disse: Maria teve que ir ao Pentecostes para receber o Espírito Santo, para ser salva,
então você também precisa, porque você é menor ainda. Você já pensou bem o que é cuidar do Salvador? O que é trocar fraldas do Salvador? Embalar o Salvador? Quem sabe amamentar o Salvador? Provável que não é como no nosso tempo, mas fazendo de tudo para o Salvador. E ela mesmo não podia salvar. Ela fez tudo para o Salvador. E depois, se ela quisesse ser salva, ela tinha que ir no mesmo lugar que todos os irmãos foram, ir para o cenáculo, receber o Espírito Santo. Senão, não adiantava dizer, eu embalei o Salvador. Não adiantava. Ela tinha que seguir aquela salvação. Porque o Salvador não era ela, Maria, mas era ele, Jesus, a palavra feito carne. Isto que era importante. Então, a gente pensa em agradar a Deus. O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Se você quer subir no posto lá no seu trabalho, agrade o chefe. Faça de tudo. A gente conhece gente que vai para frente e gente que não vai. Porque tem gente que não se humilha. Não pode ir para frente, porque não se humilha. E tem que humilhar. Eu conheço gente que começou carregando caixa na fábrica. Não escolheu o serviço. E carregou caixa muitos anos. E depois se tornou chefe. Mas primeiro você tem que começar nas mínimas coisas, agradar os outros. Como você quer subir seu posto no trabalho, se não tem condição de agradar o chefe, o patrão? Como? Não tem cabimento. Tem gente que quer ganhar tudo de mão beijada. Tem gênio ruim, os outros não me dão valor, mas por certo, meu gênio não presta. O meu gênio não presta. Os outros não me dão valor. Aí eu reclamo que os outros não me dão valor, quer dizer, os outros estão errados, quando o errado sou eu. Você toma um homem dócil para o trabalho, você vai ver que ele vai desenvolver o trabalho e ele sempre está ali, fazendo de tudo, como aquele escravo. Puxa mesmo, trabalha mesmo. Aí você terá qualquer tempo. Não canse de fazer essas coisas. Porque quem faz para obtê-las é como pagar dízimo. Eu quero ver se a recompensa de Malaquias 3 vai vir mesmo. E ainda que Deus diz na Bíblia, fazei prova de mim, Deus não quer que eu seja um ignorante, dizendo eu vou ver se isso vai acontecer. Deus não quer que eu seja um ignorante. Porque isso dele dizer, fazer prova de mim, isso é o indivíduo que precisa de crer. Eu fiz aquilo, e se eu como mortal fiz aquilo, e ele como imortal. Eu que preciso de recompensa, fiz isto, e ele que recompensa. O que pode fazer? A gente tem que cair em si. Mas tem gente que acha, eu vou ver, então se ele vai cumprir com a palavra dele mesmo. O que é isso? Isso é ignorância. Quando Deus fala, está falado. Se ele diz, fazei prova de mim, é porque ele está te dando uma segurança que você não tem que se preocupar. Você faz a sua parte e ele então supre suas necessidades. Abençoa seu gado, abençoa sua plantação, sua lavoura, sua casa, suas aves. É promessa dele.
Ele diz, fazei prova de mim. Não é questão de eu chegar assim, Senhor, eu vou ver se isso vai acontecer mesmo. Não vai nem acontecer. Porque não é assim que a Bíblia está escrito. Fazei prova de mim. Para um incrédulo. Não. É aquele crente, é aquele que faz aquilo, se despreocupa e diz, olha, se eu como mortal gosto de cumprir com minhas dívidas, pago direitinho, as minhas contas, eu faço de tudo, procuro fazer o correto. Pensa bem Deus como que Ele é. O que Deus prometeu, Ele cumpre, a meu respeito. Eu não tenho que me preocupar. Não tenho. Então, as pessoas devem saber como agrada a Deus. Agradando a Deus. A Hebreus diz assim, que sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Primeiro você tem que crer nele. Crer que o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Foi isso que o nosso pai Abraão fez. Ele creu, e por crer, então o menino veio na velhice, no estado mortificado do seu corpo. O menino veio, porque ele creu. A Bíblia diz que ele creu, e eu creio que Abraão creu. E se Abraão creu, ele agradou a Deus, e o menino veio. Sara, que era estéril, passou agora a ter ventre fértil. Por quê? Porque alguém agradou a Deus. Abraão agradou a Deus com a sua fé. E sem fé é impossível agradar-lhe. Tem que ter fé. Quando eu vou fazer algo, eu tenho que crer. Quando eu creio na sua palavra e digo, eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo, é porque eu creio mesmo que somente há um nome debaixo do céu que pode apagar com todos os meus pecados. Esse é o nome que está acima de todo nome. Então isto é o suficiente para mim. E aí você vai jogando para as demais coisas. Você tem que crer, eu tenho que crer. Agradando a Deus. Aí Enoque saiu andando, já temos falado sobre isso. Anda com Deus todo dia, ano inteiro. Passou 10 anos, aquele mesmo homem. Deus olhou para ele e disse, esse sim, ele anda, esse anda comigo. Ele não levanta com o pé esquerdo, nem um dia. O que acontece com esse homem? Ele me agrada, esse homem me agrada. Irmãos, isso não quer dizer que o homem era um super-homem. Não. É que o homem tinha fé em Deus. E ele sabia, eu como mortal, só posso confiar em Deus. Porque Ele é o único que pode me dar força para agradar-lhe. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que agradar a Deus. Tem crentes na Bíblia que eu invejo deles. E eu paro um pouquinho e falo, Senhor, quando é que eu vou chegar a ser desse jeito? Quero passar por eles, vai dar tempo. Mas quando é que a gente vai chegar a ser como esses crentes? Esses daí a gente sabe que foram para o céu. E nós? Eu estou andando com Deus como Enoque andou? Andar com Deus, ter fé na sua palavra, agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você desagrada milhões. Não porque você tem gestos errados, palavras más, torpes, não. É que aqueles que não gostam de andar com Deus se aborrecem quando você anda com Deus e agrada a Deus. Agradou a Deus, desagradou o diabo. Todo mundo que agrada a Deus, desagrada o diabo. Se você alegra a Deus, você entristece a Satanás. E como que está a nossa vida, as nossas formas de agir, de falar, de olhar, de andar? Estamos fazendo tudo o que agrada a Deus? Como estamos? Enoque fez. Vocês notaram aqui, ao ler que eu notei. E andou Enoque com Deus,
capítulo 5, verso 22 de Gênesis. Capítulo 5, verso 24, ele repete outra vez: e andou Enoque com Deus. É porque o homem havia andado mesmo. Ele não brincou de andar com Deus. Quando se anda com Deus, muda a vida. Você andar com Deus, muda até o seu gênio. Andar com Deus. Muda a natureza da gente. Mudou a natureza de William Branham. Se não tivesse mudado a natureza de William Branham, nós não tínhamos muito exemplo nesta era, não. Mas William Branham era bravo. De criança, ele não era boa coisa, de garotinho. Mas o dia que ele encontrou com Deus, verdadeiramente, ele mudou. William Branham mudou, que aquela mulher pôde falar dele na cara dele, falar dos americanos na cara dele, e ele ficou quietinho. Ele disse: se fosse 2 anos atrás. Ele sabia até quando ele tinha convertido. Não levava nada mal para casa. Eu quero resolver, eu preciso de resolver. Aí depois, quando vocês veem ele pregar, não sei se é a mensagem absoluta, é que chegaram a dizer para ele: mas irmão Branham, eles estão falando da sua família, isso envolve família, você precisa de falar com eles. Ele diz: não, deixa eles. Deus já sabia que eu ia passar por isso. O homem só tem que andar com Deus. Não, eu vou tirar satisfação. A primeira coisa, o filho do vizinho bate no nosso. Já quer, vai lá, ó, dona Maria, o seu filho sabe o que fez comigo? Olha o meu com o olho inchado. Por certo que o seu está com o olho inchado. Você vai ver o que ele fez para ficar com o olho inchado. Mas não. Aí quer arrazoar e dizer que o seu filho é santinho e que o filho da vizinha é que é mau. Existe muita coisa desse jeito, na verdade. Mas você precisa notar a natureza dos seus primeiro. Entende? Olha a natureza dos seus filhos, que não dá para discutir com o vizinho, por causa de seus filhos. Não tem que discutir, você tem que engolir. Tem hora que você escuta alguém falar de um crente nosso aí do tabernáculo lá fora, que você não se pode pôr em defesa daquele crente. Você tem que engolir. E se você colocar em defesa daquele crente e ele praticou o mal, você é outro. Aí você tem que engolir. Na verdade, ele deve ter falhado mesmo, mas a gente pede a Deus que ele mude de vida. E que a gente não caia numa dessa, porque São Paulo diz: veja tu que está de pé, que não caia. Então nós que estamos de pé vamos segurar para não cair. Porque tem gente que não anda com Deus. Misericórdia. Tem gente que só anda com Ele. Vocês sabem o que eu estou falando. Tem gente que anda com Deus, mas tem gente que só anda com Ele, com o diabo. Para tudo. Olha, um homem que anda com os olhos cheios de adultério, ele anda com quem? Com Deus? Não. É com o diabo mesmo. É com quem ele está andando. Está agradando a Deus? Não. Agora, se ele está lutando contra aquilo, como São Tiago ensinou, cuidado com a cobiça, que a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Então, se você está lutando contra a cobiça, que é o olhar, não se pode cobiçar se não ver. Você viu. Então, lutando contra a cobiça, você nunca dará lugar para o diabo entrar em cena e fazer você cobiçar, para depois gerar o pecado e o pecado gera a morte. Agora, tem que andar com Deus. Uma mulher que anda com Deus, ela anda com roupa decente. Eu duvido uma mulher que anda com Deus, está de short, já está com Deus. Que Deus? Só o Deus dessa era maligna. Ela está toda maquiada, está com Deus. É o Deus da era maligna. As pessoas não percebem, eles nem entendem sobre Deus. Eles não fazem diferença entre Deus com o Deus da era maligna. Eles não têm condições de ver isso. Então, a hora que nós estamos vivendo, irmãos, é hora de saber o que está acontecendo.
vamos encontrar com Enoque. Diz, Enoque, o que você fez para agradar a Deus? Ele disse, eu tive fé, fui andando com ele, até que um dia ninguém me viu, minha esposa não me viu, meus filhos não me viram. E eu sumi dessa terra. O dia que nós encontramos com Enoque, ele começou a contar o testemunho dele. De 365 anos andando com Deus. Agora o homem andou 365. Eu dentro de 30 e poucos anos, quase 40 anos que eu estou andando com Deus. Eu tenho muitas derrotas para contar. Andei com Deus, mas tem hora que eu dava lugar para a carne, andei com Deus e dava lugar para o diabo. Mas Deus vai contar depois que eu nasci de novo. Porque quando você não nasce de novo, você pode andar uma hora com Deus, outra hora você anda com o diabo. Mas o dia que você nascer de novo, você só anda com Deus. Não tem jeito, o diabo não te acompanha mais. O diabo, às vezes, daí é de outra família. O que é isso? Mudou isso daí. Ela mudou, ele mudou. Eu não consigo enganá-los mais. Eu não consigo perverter-lhes mais. O diabo. E o próprio irmão Branham diz assim, que o diabo fica sem saber o que fazer, porque ele luta com um crente, e luta, e ele não dá conta de vencer aquele crente, ele já está bufando. Diz, ô gentinha, ele não dá conta. Diz, que é isso? Ele está parecendo aquele que eu encontrei naquele dia. É mesmo, é filho dele. Ele é filho dele. E o diabo tem que perceber. Olha, Jesus foi impelido para o monte, para o deserto, para ser tentado pelo diabo, e todas as 3 tentativas do diabo não conseguiu perverter Jesus um pouquinho. Você toma Daniel, 68 anos dentro da Babilônia, e não conseguiu contaminar com as coisas da Babilônia. E 68 anos de cativeiro, ele pega o livro do profeta Jeremias e lê e diz, dentro de 70 anos que o povo estiver escravo, eles serão libertos. Diz o irmão Branham que quando Daniel viu aquilo, leu aquela profecia, aquilo animou. Diz, falta só 2 anos para nós sair desse cativeiro. Com 2 anos nós estamos fora da Babilônia. Ele teve revelação, ele viu, ele entendeu. Irmão Branham diz, ele entendeu pelo livro. Isso agradava a Deus. O homem que passou a vida, quase a vida toda na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram quase a vida toda na Babilônia. E no final, ninguém pôde perverter. Esses homens andaram com Deus mesmo. Andaram com Deus que tinha um testemunho particular. Não é testemunho em grupos, não. Testemunho sozinho. Colocaram um em cada canto daquela grande Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Aqueça a fornalha, aquecer a fornalha. E quando é hora de vocês prostrarem agora diante do Deus do Rei, 3 homens, tudo de pé, 3, olhava para eles. É isso aí. Daniel, quem sabe, estava ali ao lado, dizendo que esses irmãos é terrível. Você sabe que Daniel estava lá. E a estátua que tinha sido erigida para a adoração era a estátua de Daniel. E nem assim Sadraque, e Abednego e Mesaque temeram. Não, pode ser de quem for. Tenho lido nas Escrituras, no nosso pergaminho, que não pode adorar outro Deus senão o Senhor, nada feito nem no céu nem na terra. E ficou firme. E Daniel, quem sabe, olhava para eles, meus irmãos, vocês é sangue de Deus mesmo. Isso daí que é andar com Deus. Quem sabe ele estava orando por eles,
Não dobre não, porque todo Israel que estava no cativeiro dobrou. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram. Andaram com Deus. E assim vai. Tem hora que é tão difícil você ter uma mensagem, você que não sabe. É tão difícil, mas a hora que desce uma inspiração, quando eu li isso daqui, ó, 281, liderança. Há outros que fizeram a mesma coisa. Veja Enoque. Ele andou com Deus por 500 anos. E então ele teve um testemunho que ele agradou a Deus. Deus havia verificado isso e disse: não há necessidade de você morrer. Simplesmente suba para casa essa tarde. E ele subiu. Deus deu uma examinada e disse: rapaz, eu te conheço. Todo dia você faz isso. Tem gente que todo dia tem que beber cachaça, e você todo dia tem que falar comigo, todo dia tem que andar comigo. Eu te encontro toda hora. Encontrei um de testemunho que anda comigo. Aleluia. Agradou a Deus. Como é maravilhoso. Quando você agrada o patrão, que o patrão depois vem e te agrada, 13º, férias, diz: mais esse daqui. Sobretudo, ficou bom, porque você for um bom empregado, vou te dar mais um pouco ainda. É difícil encontrar esse patrão, né? É difícil, né? Mas também é difícil encontrar esse empregado, né? É difícil você encontrar esse empregado. Mas tem hora que você encontra um empregado que luta e que faz de tudo aquilo, agrada as pessoas. Agora, fique de olho ao seu lado. Seu colega de trabalho não gosta que você faz isso, te chama de puxa, seja o que for, e você tem que ficar firme, amando eles, dizendo: eu gosto desse trabalho, eu gosto de trabalhar, eu gosto disso, e aquilo te agrada o patrão, agrada o chefe, e você só vai subindo. E se você quiser ir para o céu, agrade a Deus. Você tem testemunho que é um bom marido. Mas eu quero ver se temos testemunho que agradamos a Deus. Temos testemunho que agradamos a esposa ou o marido. A senhora tem testemunho que agrada seu marido? Mas e que agrada a Deus? Agradar seu marido, você recebe bênçãos naturais. E agradar a Deus são bênçãos espirituais. Agradar a sua esposa são coisas naturais que ela te reveste. Mas agradar a Deus é você ser revestido de algo espiritual que só Deus pode te conceder. Está você agradando a Ele? Depois de agradar patrão, patroa, depois de agradar todo mundo, aí você tem que perguntar: agradei eu a Deus? Que você pode ter tido um bom salário e ter um bom carro, uma boa casa, e todo mundo gostar de você. Mas agrada você a Deus? Tem gente que diz: eu agrado a Deus, eu dou esmola para os pobres. Deus não quer nem saber disso daí, não. Ele diz: nem se você desse o corpo para ser queimado e se distribuísse toda a sua fortuna com os pobres e não tivesse amor, que é amor ágape, nada valeria, ele diz. São Paulo diz: nada valeria. Pode ter de tudo. Agora, o bom cristão, ele ajuda os pobres. O bom cristão, ele dá a mão para quem está caído. O bom cristão, ele sempre dá uma roupa para alguém, ele dá um alimento para alguém. O bom cristão, mas ele não faz isso para ir para o céu. Para ir para o céu, ele agrada a Deus. Porque tem hora que você agrada todo mundo fala bem de você. Então, fulano de tal, é uma bênção, deu uma cesta para mim, a hora que a minha barriga está doendo, ele foi lá, a hora que minha dívida estava alta, ele me emprestou dinheiro e não me cobrou não, pai. Eu não chego para ele, não tive coragem de pagar ele ainda, não tive jeito, não tive coragem nem de chegar perto dele e dizer: quando é que eu vou pagar, porque eu não tenho esperança, quando vai ser? Mas que gente boa, sim, é gente boa, fez isso, pagou sua conta, mas ama você a Deus? Agrada você a Deus? Deus olha e diz: fulano me agrada? E não é agradar do jeito que os outros pensam, como já disse, um quilinho de arroz, fazer isso e aquilo. Isso daí é diante dos homens. Isto é o que São Paulo mostra, me perdoe, que o irmão Brana mostra, que Tiago te justificou diante dos homens.
Ele diz, a fé sem obra é morta. Se você diz que tem fé, então dê quilinho de arroz para os outros, porque perante os homens, você tem que fazer isso. A fé sem obra é morta. É perante os homens. Mas quando Paulo justificou Abraão, ele justificou pela fé. Não pelas obras, não por fazer coisa alguma, mas pela fé, ele foi justificado. E é assim que é cada filho de Deus. Amém? Agrada você a Deus? Ele teve um testemunho que agradou a Deus. E aí você vai encontrar muitos aqui. O Elias teve um testemunho que agradou a Deus. Ele matou 400 profetas de Baal, correu da Jezabel. Porque tem uma coisa, se você pode lutar contra barbado por todo lado, mas se você cai na unha de uma mulher, não adianta nada. Agora Elias lutou contra 400 profetas de Baal. E quando ele ficou sabendo, Jezabel vem e ele espichou. Deu no pé. Elias sabia o que era Jezabel. Não porque ele tinha medo de morrer. Ele diz, não devo encontrar com uma mulher dessa. Deixa ela por conta de Deus. Já profetizei que os cães comerão a carne dela. Porque ela tem carne bonita, mas é para cães. Ela tem corpo sensual, mas é para cães. E Elias já havia profetizado. O que ele fez? Fugiu. Hoje, o homem parece que não percebe. Parece que ele tem que estar misturado com as mulheres. Ele tem que encostar aqui, encostar ali. É por isso que eles traem suas esposas, é por isso que eles nunca são homens fiéis. Não sabe andar com Deus. Não sabe andar com Deus. Talvez não tenha um bom papo, uma boa conversa com um irmão, mas com uma irmã eles têm boa conversa. Com o irmão vai conversar com o irmão, conversa e não dá certo. Mas é difícil uma irmã que eles não dá certo para conversar. São espíritos, são demônios que faz isso. Faz ter uma amizade que não devia existir, porque é a amizade que vai se aproximando e chega ao adultério. Olha, o que tem que ser, seja mesmo, seja verídico, seja real, seja cristã, seja cristão, ande com Deus. É isso aqui, ó. Agradou a Deus. Elias fugiu depois de matar 400 profetas, ele está aqui no 282, liderança. Elias fugiu. Mas um dia Deus passou perto de Elias e diz, Elias, olha, vamos embora. Vou te levar num carro de fogo. Nunca ninguém fez isso, mas eu vou te levar. Enoque foi andando comigo, foi andando e desapareceu. Mas você, eu vou te levar num carro de fogo. Vem cá, monta aqui. E subiu, saiu fora da vista do mundo e deixou seu manto de poder para Eliseu, que enfrentaria a mesma situação. Diz para você enfrentar o Jordão, olha o meu manto, bate nas águas. Você tem um manto. Assim a igreja tem o poder de Deus. Deus está nela. Deus está em cada membro que anda com Ele, que agrada a Deus. A gente tem que ter um testemunho desse. Eu começo a falar muito aqui, eu acabo demorando para chegar onde eu quero. Deixa eu chegar logo aqui onde eu quero. Deixa eu passar pelo Novo Testamento, onde encontramos aqui mulheres. Mulher na Bíblia que as irmãs precisam pedir a Deus, Senhor, me dê o gênio dessa mulher. Faça eu ser como ela, ser mudada. Ela era uma gentia, a mulher de Cananeia. E esta mulher era grega, capítulo 7, verso 26 de Marcos. Sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Espera lá. Está com uma pessoa doente, endemoniada, sabendo que você ouviu um conselho, ouviu uma notícia. Olha, tem um homem aí na cidade, ele chama Jesus, e ele pode libertar a sua filha. Fale com ele. E ela chega perto dele, chama ele, filho de Davi, e ele não responde àquela mulher, até o ponto de poder esclarecer para ela o que eu tenho, a mensagem que eu tenho é para os filhos, é para os judeus, não é para os cachorrinhos. Usando o diminutivo para explicar melhor, cachorrinho. Mas o pão é para os filhos, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Agora, aquela mulher agradou a Deus. Amém? Ela agradou a Deus. Como eu vejo isso daqui? Diz, meu Deus, me dá uma natureza dessa. Se alguém me chamar de cachorro, de demônio, que eu tenho essa natureza aqui. Eu quero é isso. Eu quero é agradar a Deus. Não importa o que os outros digam. O que importa é o que eu estou fazendo, agradando a Deus. Isso que eu quero. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor. Depois de ser chamada de cachorrinha. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai. E o demônio já saiu da tua filha. Você me agradou. Uma palavra sua me agradou. Te chamei de cachorrinha, você não importou. Que bênção você é, mulher. Você ainda teve como me convencer que os cachorrinhos comem migalha. Que eu posso deixar cair uma migalha agora da mesa dos filhos e você, como uma cachorrinha, comerá essa migalha e sua filha será curada. Então vai, a migalha recaiu. Você me agradou, sua palavra me agradou. Tem hora que nós não conseguimos, nós somos ofendidos. E não conseguimos ter esse espírito da sirofenícia. Deus me deu o espírito que estava em Pedro. Sou um seguidor de Jesus. Sou um discípulo dele. Ao invés de Jesus chamar e passar a mão em mim, Pedrão. Sim, uma hora ele diz isto. Uma hora ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Foi maravilhoso. Pedro, quem sabe se inchou. E que coisa boa, rapaz. Viu o que o mestre falou? Olha, ele diz que eu sou bem-aventurado. E o que eu sei, diz que não vem de seminário, não vem de igreja nenhuma, não vem de fariseu, nem de saduceu, mas foi o Pai que revelou para mim. Ei, glória! Daqui a pouco ele chega e Jesus diz para ele assim, olha, o Filho do Homem vai ser levado para Jerusalém, vai ser preso, vai ser açoitado, vai morrer. Ô, mestre, isso não vai acontecer contigo. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Espera lá, pensei que eu estava fazendo uma coisa boa. Você acha que Pedro pensou que ele estava fazendo uma coisa ruim? Ele pensou que ele estava fazendo uma coisa boa. Isso não vai acontecer contigo. Se eu estou falando que vai acontecer, então eu sou um mentiroso. Como que não vai acontecer comigo? Para trás de mim, Satanás. Como é que vai, irmão São Pedro? Tudo bem? Eu vejo Pedro assim, Deus, me dê essa natureza. Você não pode hoje corrigir filhos. Tem filhos que o pai corrige, que a mãe corrige, eles passam a semana sem olhar na cara deles. Se a mulher é chamada a atenção pelo marido, filha, você não pode fazer isso. Não é sua ação. Isso é meu dever, este é meu lugar. Porque intromete no meu lugar.
É uma semana de castigo, de pendurado. Você já sabe disso, né? Está lá no guarda-roupa. Magérrimo! Que foi? Tem que pôr você de castigo. Não entende correção. As pregações estão aí, os ensinamentos estão aí, mas os membros não entendem o pastor. Não entende? Eu sei que ninguém de vocês vem aqui para ser chaleirado por mim. Vocês já sabem que eu não tenho essa natureza. Vocês já sabem que eu não tenho. Então vocês não vêm para isso, vocês vêm porque vocês amam a Deus. Sabe por que vocês vêm aqui? Fazer isso daqui, ó, agradando a Deus. Agradando a Deus. E para agradar a Deus, você tem que desagradar a si própria, a si próprio. Tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Eu convido vocês todos para fazer um chamado de, meu Deus, aquela natureza que Pedro recebeu, ainda não tinha recebido o Espírito Santo na santificação, o homem já era bom daquele jeito, e quando foi batizado com o Espírito Santo, quando Jesus disse para trás de mim, Satanás, Pedro não tinha o Espírito Santo ainda, era só santificado pela palavra, São João 17. Mas se ele suportou aquilo, voltou na reunião sem nenhuma reserva contra Jesus, sem ter preocupação com o que Jesus falou sobre ele, e era só santificado, e depois nós, irmão, nós já vamos para o céu, nós temos batismo do Espírito Santo, não suportamos nem o que Pedro suportou, não falamos o que a Cananeia falou, a Sirofenícia, não falamos, e achamos que o céu é nosso. Nós queremos no profeta, nós estamos na terceira etapa, o céu já foi revelado, o Cordeiro já saiu do trono, e eu sei. Que é isso? Cadê mudança de vida? Cadê mudança de natureza? Tem que manifestar isso primeiro em mim. Tem que mudar. Quando vocês vêm aqui, vocês estão sujeitos a ser ofendidos pela pregação sem eu querer te ofender. Vocês estão sujeitos, vocês estão aqui sendo liderados pela palavra. Vocês não vêm para pagar salário para me pregar. Vocês vêm para ouvir Deus, vocês vêm para poder ser corrigidos por Deus, pela palavra, não pelo Osmar. O Osmar é igual a você mesmo. É fraco igual a você, tem problema igual a você. Mas eu não estou descartando aqui, por causa de meus problemas, eu venho aqui para te ofender. Não, meus problemas resolvo na minha casa. Minha família que me aguente. Porque eu tenho que falar, eu vou falar. É bíblico, é tipo. Eu nunca quero me mover do tipo. Você não pode sair do tipo de marido e mulher. Ela tem que te ouvir. Ela tem que aquietar. Ela tem que ouvir a Bíblia. Ela tem que agradar a Deus. E perguntar para o irmão Brana, uma irmã perguntou, irmão Brana, o que farei para agradar meu marido? Ele disse, obedeça-o. Que coisa mais difícil. Nas obediências, quer expor, tem que ser assim, tem que expor mentalidade. Você não vê aqui assim, são um povo com respeito ao profeta. Eles têm que expor suas mentalidades. Se não dá certo as mentalidades dele com aquilo que o profeta revelou, ele já coloca a coisa de lado. Não, você tem que esquecer de suas mentalidades e deixar Deus entrar em cena através da mensagem profética. Nós estamos numa igreja, nós estamos sujeitos à correção. Viemos aqui, foi para ser corrigido. E a palavra vem para nos acertar, para nos corrigir. Deixa eu encerrar aqui, porque o meu tempo vai acabando aqui. Mas eu quero terminar com essa irmãzinha que nós temos aqui, chamada Het Muser. Ah, irmã Het. A família Urinit, que morava ali numa colina, no alto da colina, que não chegava a ganhar $200 por ano. Mas um dia, irmão Brana contou na casa dela, irmã Het, Deus me desafiou e eu disse, haja esquilo, ouve, eu matei,
Por 3 vezes Deus fez isso comigo. Escuta. E a pequena Rete estava sentada ali atrás e disse: irmão Bran, isso não é nada a não ser a verdade. Ouvi, agora vejo. Ouvi, mas agora vejo 155. Antes eu venho falando do caso dessa irmã. Ela disse a coisa certa. Quando ela disse aquilo, o Espírito Santo caiu naquele canal outra vez, agradando a Deus. A mulher disse uma coisa que agradou a Deus. Enoque andou, agradou a Deus. Daniel agradou a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego agradaram a Deus. Pedro agradou a Deus. A Cananeia agradou a Deus. A irmã Rete Muser agradou ao Espírito Santo. Quando ela disse aquilo, o Espírito Santo caiu naquele canal outra vez. Cada um deles sentiu isto. Eu me levantei, eu disse: irmã Rete, assim diz o Senhor. A irmã disse a palavra certa, como a mulher cirofenícia disse. O Espírito Santo está falando comigo agora e disse que para eu lhe conceder o desejo do seu coração. Eu disse: agora eu sou um servo de Deus. Se for, isto acontecerá. Se não sou servo de Deus, então eu sou um mentiroso e isto não acontecerá. Eu sou um enganador. Eu disse: agora prove e veja se é o Espírito de Deus ou não. Ela disse: irmão Bran, todos estavam chorando. Ela disse: o que devo pedir? Uma viúva ganhando $200 por ano numa chacrinha que tinha lá no alto da colina, dizendo: que devo pedir, irmão Bran? Nem não sei o que pedir. Se eu estivesse preocupada com as coisas materiais, me dá um jogo disso, um jogo daquilo, um jogo de sofá, jogo de quarto, jogo de cozinha, me dá isso, me dá aquilo, aumenta a minha fazenda, aleluia! Não. Que devo pedir, irmão Bran? Eu disse: a irmã tem uma irmã aleijada, sentada ali. A Edith estava ali, era a irmã dela, estava numa cadeira de roda. A irmã pode pedir a cura dela, ela vai andar agora. Ela não andou até hoje, mas vai andar, porque Deus falou que é para me dar o que você desejar. Eu tinha $20 no meu bolso para lhe dar, que ela havia doado. Ela doou aquilo para a igreja e o irmão Branham pensou bem: não pode, senhor. Essa mulher não ganha quase nada, vou devolver esse dinheiro para ela. A mulher não faz um capital nem mesmo de $200 por ano naquela pequena, velha, pobre fazenda. Ela e 2 dos garotos, seus rapazes, tornaram-se como aqueles ricos. Na idade de estudantes, você sabe, e apenas respondões para sua mãe, e com 15, 16 anos de idade, e eles estavam ali de pé, rindo do que eu estava dizendo. E eu disse: a irmã tem um pai e uma mãe assentados aqui que são velhos. A irmã não tem nenhum dinheiro. Peça por dinheiro e veja se não cai no seu colo. Peça por sua irmã e veja se ela não levantará e andará. Eu sabia então, como Jó, há somente uma coisa que você sabe quando você acerta isto. Disse: eu sei. Aqui estava eu diante de cerca de 10 pessoas. Eu disse: se isso não acontecer, então eu sou um falso profeta. Disse: o que devo pedir? Ela ainda perguntou: o que devo pedir, irmão? Eu disse: depende da irmã fazer sua decisão. Eu não posso decidir pela irmã. Deus espera que você faça seu pedido ajuizado. Um pedido que agrade ao Espírito Santo, que agrade a Deus. Eu não posso te ajudar mais do que isso. Ela olhou ao redor, uma pequena mulher, e de repente ela disse: irmão Branham, o maior desejo do meu coração é a salvação dos meus 2 filhos. Eu disse: eu lhe dou os seus filhos no nome do Senhor Jesus Cristo. E eles estavam zombando, rindo. Aqueles 2 baguncentos caíram no colo de sua mãe, renderam suas vidas a Deus e foram imediatamente cheios do Espírito Santo. Agora, o que é isto? Agradando a Deus.
agradando a Deus. Sirofenice agradou a Deus. Emanret Muser agradou a Deus. Esse monte de ilusão que nós estamos tendo hoje, que as mulheres, as mocinhas, como que vem a palavra falada, Deus fala para uma mocinha, o que você quer? Eu quero um vestidinho mais curto do que eu tenho. O que você quer? Eu quero um sapato que é salto alto, bem grande. O que você quer? O Espírito Santo nem fala com vocês. O Espírito Santo vai falar, falou com uma viúva, porque ele vai falar com gente que está sem marido. Quer dizer, sem cabeça, sem domínio sobre si, é liderado por Deus. A Bíblia diz: marido das viúvas é o Senhor, porque é o Senhor quem controla a mente delas e ajuda quando elas são cristãs. Isso é uma verdadeira bênção. Agradando a Deus, meu Deus, me ajuda a falar a palavra que te agrada. Sou aborrecido quantas vezes, aborreço os outros, e é o que o irmão Branham diz: quando estou pregando, é 3 coisas que acontecem. Eu faço a pessoa rir, chorar e aborreço a pessoa. Isso sempre acontece, e vocês têm que entender que é uma obra do Espírito Santo. Quando você rir, dê graças a Deus, é obra do Espírito Santo. Quando você chorar, dê graças a Deus, é uma obra do Espírito Santo. Você ouviu e chorou. Mas quando você for aborrecido pela pregação, dê graças a Deus. Diz: é Deus falando comigo também. Mas não, só Deus está falando comigo quando Ele me deixa solto. Me solta no pasto, me solta no mundo, deixa eu fazer o que eu quero. A maioria de nós é como as mulheres casadas, não quer escutar o que o homem fala, mesmo tendo um bom marido cristão, ela não quer ouvir. É como a igreja, ela pode dizer que o pastor tem uma boa palavra, uma boa mensagem, mas sempre ela está ofendida com aquilo que o pastor prega. Se o pastor exige, não cante certos hinos, tem aqueles que estão dizendo: não, mas devia cantar. Você tem que saber que não deve cantar, ou você não crê naquilo que está na frente. Deveria ter juízo espiritual para isso. Obedecer e saber, não é obedecer sujigadas, não. Isso é obedecer por causa da palavra. Isso é verdade, o irmão Branham falou sobre isso mesmo. Vamos prosseguir assim e vamos tirar de nós todas as nódoas, todos os nossos próprios pensamentos. Vamos nos limpar e tomar a nossa cruz, negar a si próprio e tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Sai daqui e pergunta para ele: meu Deus, com esses pensamentos que eu tenho tido dessa igreja, eu te agrado? Com esses pensamentos que eu tenho tido do pastor, eu te agrado? Com esses pensamentos que o pastor tem tido da igreja, eu vou sair com isso. Eu agrado o Senhor, Pai? Eu te agrado? Com esses pensamentos que eu tenho da minha esposa, dos meus filhos, eu agrado a Deus? Sai daqui pensando nisso. Com esse pensamento que eu tenho do meu marido, pensa, mulher aí, eu agrado a Deus? Agradando a Deus. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de ouvir estas coisas, que sempre o Senhor fala conosco. Muito obrigado por sua voz, porque a gente escuta a sua voz, a gente sabe que é a voz do Todo-Poderoso falando conosco. E como o Senhor tem que falar através de ser mortal, o Senhor tem que usar os homens falhos, fracos, como os demais. Não tem nenhum diferente do outro, tudo igual, Pai. Carne, sangue, ossos, nervos, agitados, tudo igual. Mas o Senhor entra e diz: Moisés, fala. Era um profeta. O Senhor entra e diz: Josué, fala. Era um general. O Senhor entra e diz: fala, Davi. Era um rei. O Senhor veio e falou, era Deus. O Senhor mandou um profeta e disse: mostre os selos revelados para esse povo. É o 7º anjo. E agora, Pai, esta mesma mensagem deve estar dentro de nós, os pastores, para poder transmitir e levar esse povo ao conhecimento desta verdade. Vivifica esta palavra no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradar. Amém, Senhor. Amém.